Desde o início da história, uma pergunta acompanha a humanidade. Se Deus é bom, da onde então veio o mal? Se você tem essa curiosidade, fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou responder muitas dúvidas suas. Roda a vinheta! Antes de nós falarmos sobre o mal, sobre a sua origem, né? Nós temos que lembrar ou perguntar a nós mesmos qual foi a necessidade do mal habitar sobre as nossas vidas. Qual foi a necessidade da interação do mal e o bem, ou o bem e o mal. Porque se nós começarmos no pressuposto de se perguntar qual é a origem, sem questionar o motivo da origem, a gente vai totalmente perder todo o sentido da existência do mal. E aí a gente não está falando sobre o caráter de Deus. Nós estamos falando sobre a existência de uma origem, de onde surgiu, o porquê surgiu. Esse canal é feito para fazer você pensar juntamente comigo. Aqui não é só um canal que transmite uma mensagem, uma palavra, não. Eu quero fazer você raciocinar, pensar, para que a verdadeira sabedoria venha fluir através da capacidade daquilo que Deus nos capacita para compreender as coisas que são complexas. A primeira coisa que nós temos que entender é: não adianta a gente perguntar da onde veio, qual é a origem, da onde surgiu, sem questionar o motivo por trás da existência do mal. Talvez você já ouviu falar de tantas interpretações, de tantos textos, até mesmo a própria teologia ensina muitas da origem do mal, mas esse canal é feito para você pensar juntamente comigo, não só fazer uma leitura expostas de um pensamento ou um raciocínio que se formou baseado, fundamentado em interpretações. Antes do tempo aprender a contar dias, antes da luz descobrir que podia brilhar, antes mesmo que o espaço tivesse coragem de se abrir, havia apenas Deus. Não um Deus solitário, mas um Deus pleno, porque a eternidade não é vazia quando o Criador existe. E no silêncio absoluto do infinito, onde nenhuma estrela havia sido acesa e nenhum átomo ousava vibrar, a mente divina já carregava universos inteiros dentro de um pensamento. O caos ainda não tinha nome, a matéria ainda não tinha forma, o vazio ainda não sabia que era vazio. Mas então Deus falou. E quando Deus fala, o impossível se organiza. A luz nasceu antes mesmo de entender o que era a escuridão. Os céus se estenderam como um pergaminho infinito e os mares aprenderam a obedecer limites. A terra descobriu que podia produzir vida. A criação inteira passou a existir sob uma única lei silenciosa: ordem. Cada estrela no seu lugar, cada mar no seu limite, cada árvore no seu tempo e cada criatura no seu propósito. Tudo funcionava como uma sinfonia perfeita, regida pela voz do Criador. Mas no meio de toda essa criação, Deus decidiu fazer algo radicalmente diferente. Ele criou uma criatura que não seria guiada apenas por instinto, uma criatura que poderia amar ou rejeitar, obedecer ou desobedecer, confiar ou questionar. Deus criou o homem. Deus criou o homem. A primeira vez na história da criação, algo passou a existir com um poder que nem as estrelas tinham: a liberdade de escolher. E é aí que começa toda a introdução da origem do mal. Porque o erro do homem não começou com uma ação, começou com uma pergunta sussurrada no jardim, uma dúvida plantada na mente, um pensamento simples, mas venenoso.
E se Deus não estiver dizendo a verdade? E naquele momento o paraíso começou a rachar. Porque o maior erro da humanidade não foi comer o fruto, foi desconfiar do Criador. E assim começou a história da queda, da dor, do pecado e da longa jornada da humanidade tentando voltar para Deus, que nunca deixou de procurá-la. Lá no livro de Gênesis, vai nos contar a história de toda a criação, nos seus primeiros capítulos. E no capítulo 3, vai narrar a história da criação, da origem do mal sobre a humanidade. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é o que o texto está nos trazendo como interpretação. Se o mal começou no Éden, temos vários problemas para resolver então. Porque alguém que já tinha o instinto do que é mal já estava introduzido lá no meio do jardim. O que muitos não falam é que o mal não nasceu do pecado, nasceu muito antes do pecado. O pecado é só uma complementação do mal. Porque quando a influência de Satanás estava sendo transmitida para Eva, ali a própria influência em insistir, desobedecer a Deus, já era uma coisa maligna. Então a questão é, da onde nasceu o mal? Da onde foi gerado? Quem criou o mal? A primeira coisa que nós temos que entender é que o mal por si só não se cria. O mal por si só, ele não tem um poder determinante de ação, no sentido de se autocriar. Pelo contrário, o mal ele foi criado por Deus. Mas aí a gente pode falar assim, mas se Deus é bom, por que ele criou o mal? Simples e objetivo. A primeira coisa que Deus ele quer estabelecer sobre o homem é o livre-arbítrio. E se o mal não existe, não tem como ter o equilíbrio, não tem como ter a alta escolha. Ou melhor, não tem como a pessoa escolher em obedecer ou desobedecer. Então, o mal ele foi criado de uma determinância para não criar um propósito sem a alta escolha. O homem, por si só, ele escolhe, ele determina, ele faz as suas escolhas, ele determina o que ele quer para ele. E Deus não deixou de cumprir a justiça de fazer com que o homem escolhesse por si só aquilo que ele gostaria de fazer. Ele coloca uma árvore, e é interessante que o texto diz, no meio do jardim, porque era impossível passear por aquele lugar sem ver ou notar aquela árvore. Mas enquanto alguém não instiga o instinto humano a pecar ou a errar, que é onde nasce a origem do mal, na humanidade, a árvore é só uma árvore. Quantas vezes, talvez, dentro do cenário do Éden, talvez Adão passou por ali juntamente com Eva, mas enquanto a árvore não era uma forma tão notória de se enxergar, talvez aquela árvore era só uma árvore que Deus falou para não se aproximar, diante da diversidade de árvores que tinha naquele local. Veja, quando a Eva fala com a serpente, ela diz, não, o Senhor falou para a gente comer de todas as árvores, menos dessa daqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a chantagem aqui? Simples. Satanás estava dizendo para aquela mulher, olha, se você comer desta árvore, você será como Deus. E aí é onde complica tudo. Por quê? Como Eva saberia ser, ou saberia o que é ser Deus? E aí começa a emblemática de muitas questões que talvez a gente discute e vai discutir a vida inteira. A questão é que Adão e Eva já sabia ou já tinham sentido das coisas. Por quê? Deus ele diz, se comeres certamente morrerás. Mas Adão sabia o que era a morte? Se comeres, certamente morrerás. Mas Eva sabia o que era morte? Eva sabia o que era ser Deus? A grande questão
é que a serpente, ela traz um engano ao homem ao ponto de ele querer crescer no seu próprio ego, de enxergar um poder de criação infinita que só está no poder e no controle das mãos de Deus. E é onde o homem começa a mergulhar e a declinar para o mal. Porque o mal, para se consolidar, ele precisa primeiro ser uma coisa que transmita o desejo. E aí é onde começa o problema. Porque Eva, ela começou com o desejo. E o desejo, aquela conversa, começou a instigar sobre o coração dela. E quando ela toca no fruto, quando ela percebe que não morreu, e quando ela come e percebe que ela não morreu, ela leva até Adão. Aonde o mal entra na questão da humanidade? Quando a ordem é desobedecida. Porque quando Deus cria, ele cria dentro de uma organização. E o homem trouxe desorganização através do pecado. A gente entende que o mal não nasceu aqui no Éden. O mal nasceu dentro do preceito daquilo que Deus estabelece que não é bom. É como se fosse aquele médico que olha para você e fala assim: olha, não é bom que você coma isso porque você não está com a saúde boa. E a gente, pela recomendação, a gente ouve e obedece. Então Deus, da mesma forma, é aquele que nos recomenda. Por quê? Porque Ele sabe o que é mal e Ele sabe o que é bom. Lá em Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então as maiores perguntas, os maiores questionamentos: se Deus é bom, por que as crianças passam fome? Se Deus é bom, por que o mal acontece com pessoas boas? E aí se torna uma ignorância gritante para um ser que é pensante. Primeiro, Deus, ele cria o mal para estabelecer livre-arbítrio. Eu não acho que Deus criou o mal. O problema é seu. Isso não muda de fato aquilo que é verdade. Todas as coisas foram criadas por Deus. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: vamos tirar um pouco dessa responsabilidade de atribuir tudo que é ruim a Deus, porque de fato, no final, as escolhas foram nossas. Quando eu digo que Deus criou o mal, não é o mal a qual nós assistimos hoje em dia na televisão. Deus criou o mal como uma autoescolha pessoal de cada um de nós. Eu escolho se eu vou matar. Eu escolho se eu vou ferir. Eu escolho se eu vou assaltar. Eu escolho se eu vou roubar. Eu escolho se eu vou fazer qualquer tipo de mal a uma criança, a um animal. No final, tudo é escolha. De todas as maldades, atrocidades que já aconteceram no mundo, tudo foi não pela permissão, porque Deus, por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu. Nós fizemos as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. Aí o fulano está com um tumor, um CA em uma parte do órgão, do seu corpo, mas negligenciou a vida inteira a sua saúde. Deus é mau, porque colocou... Não, Deus não é mau. Você que fez as escolhas erradas na sua vida. Mas por que crianças nascem com câncer? Por que existe pessoas que nascem com deficiência? Mas por que existe pessoas que nascem cegas? Tudo isso, gente, é fruto do início, né, de toda existência do que foi inserida no homem. Quando Deus criou o homem, era na sua perfeição. O mal agora existe na habitação do homem. Então, antes de tudo, o homem era perfeito, mas agora, a partir do pecado, ele foi inserido em nós. Toda a penalidade do que é mal,
Toda a penalidade da inclinação do homem agora é gerada através de nós mesmos. Toda deficiência genética, toda deficiência que traz doenças, não é uma questão de trazer a culpa a Deus, mas é uma questão de entender que houve um preceito errado lá no início. É como se eu fosse fazer um bolo, existe uma receita, e se você não seguir certo aquela receita, o bolo vai sair de forma errada. Se você não seguir a regra ali, os ingredientes, quando você pôr ele para assar, ele não vai sair do jeito certo. E não adianta você querer culpar o forno, o fogo, o fogão. A culpa é porque não seguiu em ordem como era para ser seguido na questão dos ingredientes. Assim é a nossa vida. A gente não tem seguido as regras como devem ser seguidas. E qual que é o resultado disso? Erro. Qual é o resultado disso? O mal. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós mascaramos o que é bom, mas na verdade estamos fazendo o mal. O mal também pode ser contagioso. Dependendo do ambiente onde você está, dependendo do ambiente onde você frequenta, geralmente o homem também tem essa inclinação em fazer ou participar do mal em coletivo, mediante a influência que o ambiente transmite. Então a pergunta para você é essa: que tipo de ambiente você anda? Qual é o tipo de ambiente que você percorre? Porque geralmente esses ambientes faz você retratar quem de fato você é. Deus não vai te olhar como um santinho ou um bonzinho na história da sua vida, não. Ele sabe o quanto você tem as suas inclinações para o mal. Mas ele trouxe uma solução e você sabe quem é. É Cristo. Agora vamos ser sinceros. Quantas coisas ruins você já fez mesmo sabendo que era errado? Várias vezes. Por quê? Porque essa é a nossa humanidade. Isso está inserido em nós. Mas isso não pode ser uma resposta para a nossa vida absoluta. Isso não pode ser uma desculpa para sempre estar errando, para sempre estar fazendo o que é mal. O Senhor sempre está nos dando uma nova chance de poder mudar o nosso destino, mudar os nossos caminhos, os nossos passos, assim como Ele fez com Adão e Eva. O fato de você ter conhecido entre o bem e o mal não traz a notariedade de você sempre estar escolhendo fazer o mal. Assim como ele pergunta para Caim, ele está perguntando hoje para você: olha, o pecado, o mal está à beira de vocês aí, na porta do teu coração. Você vai dar ouvido ou você vai ouvir a minha voz? No cenário, Deus estava falando com ele, mas dentro da sua emoção, pela sua raiva, a raiva não gerenciada gerou um grande problema. Ele vai lá e mata o seu irmão. A influência dentro do ambiente onde você está inserido define muito as suas próprias escolhas. Porque às vezes uma pessoa entra em um mundo totalmente destrutivo, não porque em si foi empurrado para lá, mas porque escolheu pela influência do ambiente. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de influência. E que tipo de influência a gente está ouvindo? Quais são os tipos de lugares que eu estou inserido? Isso determina quem eu sou e qual vai ser as minhas escolhas mediante a isso. Hoje Deus te coloca no jardim do Éden e Ele te pergunta: você vai comer desse fruto ou vai permanecer com a obediência que eu determinei sobre a tua vida em obedecer, a não tocar e a não comer? Eu escolho. Em mim está o poder da escolha. Se eu faço coisas boas ou se eu faço coisas ruins. E isso tudo porque lá no início de toda a criação de Deus foi feita uma escolha terrível. Hoje eu quero te convidar a voltar para o propósito. Voltar a pensar, a raciocinar que em todas as suas escolhas o mal vai estar lá, mas o bem também vai estar lá.
E você pode escolher fazer o bem. Em todas as suas escolhas, o bem vai estar lá, mas o mal também vai estar lá. E nada pode tirar isso de você. Até o seu último respirar nesta terra, você vai ser sempre responsável pelas suas escolhas, seja boas ou seja más. E Deus não tem nada a ver com isso. É a sua escolha. Eu quero deixar essa frase para você pensar. Intercede é isso. É o lugar de você pensar, usar a sua fé, mas também pensar conscientemente. O bem e o mal não nascem nas mãos do homem, mas no lugar mais silencioso que existe, no seu coração. É lá que está a determinância de todas as coisas. É lá que existe dois moradores, o bem e o mal. No próximo vídeo, nós vamos falar quem é Satanás. Lúcifer realmente existe? Quem é o diabo? Então, se você gostou dos nossos conteúdos, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as suas notificações para os nossos conteúdos aqui e não esquece de dar aquele like para nos ajudar aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, um grande beijo e até o próximo vídeo, hein? Conto com você.